Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Pois é. Vamos esperar o pessoal entrar. Tem que tomar cuidado pra não ficar batendo assim, Que aparece, né? parece lá, né? Tem costume. Aqui, ó. Olá, boa tarde. Estamos aguardando a Glaucineia entrar para iniciarmos então. Olá! Olá, queridos. Olá, tudo bom, Glaucinei? Bom vê-los aí, mesmo que seja online, não é? Uhum. Ótimo te ver também. Ah, que bom. E aí, conseguiu entrar hoje tranquilo? Deu tudo certo, deu certo. Que bom. Aqui a gente tá apanhando também, mas então a gente vai indo. Sim, o pessoal está entrando também, as pessoas que são meus seguidores estão conseguindo. Eu estava na dúvida se eles conseguiriam entrar por aqui, mas estão conseguindo. Sim. Aí a gente espera só um pouquinho para iniciar, né? Mas eu acho que se você quiser falar um pouquinho por que você pensou nesse filme, propôs esse tema, só para a gente ir aquecendo, né? Até todo mundo entrar. Sim. Então, gente, inicialmente eu quero agradecer a vocês, Carol e Carlos, tem aí um anagrama, né, no nome de vocês. Basta mudar as letras e Carlos vira Carol é muito Pois bom é. receber esse convite. Eu sou um pouco avessa a essas coisas, não sei fazer essas lives, mas em vindo de tão caros amigos, né, parceiros de trabalho, é muito bom estar aqui falando um pouquinho, tentando dizer alguma coisa que ainda não foi dita. E então, quando o Carol me chamou para bater papo com você, né, eu pensei nesse filme porque eu queria sair desse lugar comum do que está sendo dito excessivamente sobre depressões, ansiedade, formas de combate e um discurso mais catastrófico. Então, eu pensei em a gente falar, né, por uma outra trilha, seguir uma outra trilha. Então, assim, eu Uhum. estou realmente aqui querendo agradecer a todos que estão aqui assistindo e que vão continuar aqui comigo, e outros que vão entrar, tem alunos, ex-alunos, colegas de profissão e amigos. Gente, eu estou com uma amiga que está na França, que me mandou agora um WhatsApp dizendo que ela não está conseguindo entrar, enquanto as pessoas estão Olha, entrando. sim. Ela chama. Não sei o que está acontecendo. Não sei se eu. Porque para eu sair daqui, eu vou ter que sair dessa, dessa É, você vai página. ter que sair do ao vivo, né? Então, eu não sei como responder para ela. Mas ela te segue Me no Insta. segue. Insta. Eu falei que era só clicar na bolinha que ela entraria. Talvez, será que não é uma questão de atualizar a página? Não sei. Mas eu Mas não tenho nós, como. nós vamos também. Não, ela atualizar a página, será? Então, é como eu respondo para ela, porque ela não está conseguindo entrar. Para ela. É verdade. Aí, né, para ir no WhatsApp. Eu não sei se algum de vocês consegue mandar uma mensagem. Então, gente, quem estiver me assistindo É, aqui, que tiver Mônica Nezan aí como seguidor, que está seguindo, vocês pedem para ela clicar na bolinha para entrar, porque ela não está, ela está mandando essa mensagem de Juan na França e eu não estou conseguindo falar com ela. Tá? Mônica Nezan. Não sei se o Insta dela se o Insta talvez, dela. não sei se você quiser tentar conversar com ela, enquanto a gente aqui vai dando uma sinopse do filme, enfim, vai falando um pouco aqui. O que Gente, eu você estou acha? saindo só para avisar para minha amiga e já volto. Tá Tá? bom. Só vou continuando, vou sair daqui, eu vou só na página do Instagram.
Bom, enquanto isso, acho que a gente pode, para quem não teve a oportunidade de assistir o filme, né, a gente deixou o link dele na página, chama Poesia, é um filme sul-coreano, né? Talvez a gente fale um pouco da sinopse para poder contextualizar de forma geral, que é que posso falar? Sim, sim. Bom, de cabeça, assim, é aqui improvisado, né? A gente não tinha planejado essas coisas. Como é ao vivo, é assim mesmo. Bom, é um filme, né? Esse filme que a Glaucineia... Conseguiu, Glaucineia? Eu falei para ela, mandei Tá. mensagem lá. Só vou dar uma sinopse do filme rapidinho, tá? Sim. Bom, é um filme sul-coreano, né? De 2010. Conta a história, né? De uma mulher que recebe um diagnóstico de Alzheimer, né? E eu tenho que me policiar para não falar né, que já me falaram. Mas, enfim, é uma mulher que recebe um diagnóstico de Alzheimer. Ela, ela é avó, né, de um menino entrando ali na adolescência já. E o filme ele vai contando a história um pouco dessa mulher e os núcleos de outras histórias que vão se relacionando à vida dessa mulher, né? Então, em relação ao trabalho dela, uma espécie assim de patrão, né, de pessoa que ela cuida, ela é uma ela é uma cuidadora, né, de um senhor, o cuidado que ela tem com esse menino que ela cuida sozinha também, né, uma relação distante com uma filha que um pouco aparece, né, uma filha que provavelmente foi para a cidade grande, né, e isso vai se desdobrando também alguns acontecimentos trágicos, algumas relações que acontecem na escola do garoto, que talvez a gente pode ir conversando depois, e ela vai se propondo a investigar isso de alguma forma, né? Assim, né? O que é muito interessante, e é um filme muito sensível a essa questão, enfim, né? E aí também tem a questão do título, né? Poesia. Além disso tudo, essa mulher uh, ela vai se inscrever numa espécie de escola de poesia, né? Ela vai tentar aprender poesia com um professor em uma sala, porque é algo que ela se encanta, é algo que tem a ver com a história dela, particular dela, da infância dela, da adolescência dela. E isso é retomado nesse momento de maturidade dela, assim, né? Então, o filme vai se desdobrando por vários lugares que vão se entrelaçando. Basicamente isso. E aí, antes de passar a palavra, né, para ouvirmos a Glaucineia, só queria fazer alguns comentários. Uma pessoa perguntou, o filme está disponível no YouTube e no canal A Clareira nós deixamos também o link, tá? E algumas pessoas, Glaucia, estão querendo te assistir, mas não te seguem. Então, a gente sugere neste momento peça para a pessoa acessar pela A Clareira, porque o nosso canal é aberto, tá? E aí, depois, com o tempo, enfim, a Glaucineia vai se familiarizando e vai vendo se ela vai abrir ou não o Insta, né? Mas é que tem uma pessoa dizendo aqui nos comentários, então, pela Clareira, as pessoas vão conseguir assistir a live, tá? É uma sugestão, pelo menos, para esse momento. Então, vamos lá. Por que eu pensei nesse filme? Esse filme eu assisti por uma indicação de uma pessoa que é meu contato no Facebook, e foi logo no início, né, desse distanciamento que estamos. Então, o título do filme, quem já acompanhou minhas transmissões sabe o quanto a poesia é presente na minha transmissão. Então, o título muito sensível. E o impacto que o filme causou no sentido de uma busca muito singular dessa mulher, né, que está vivendo vários núcleos de horror na vida dela, e o quanto ela faz essa busca, esse recurso à poesia. Então, para começar, eu não poderia começar sem me remeter à poesia. Eu começo a minha fala recorrendo a um verso do Wisnik, que diz que a poesia é a palavra em estado de música.
E belíssimo esse dizer. Uhum. Então, o filme de um diretor, o Lee Chang-dong, que já foi ministro da Cultura na Coreia do Sul, pelo qual ele recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes de 2010, ele escolhe essa atriz, que já havia deixado o estúdio há uns 15 anos, e ela faz uma interpretação sensível, né? Ela mostra uma mulher ingênua, observadora, pungente, dorida, e sem muitos exageros, ela é muito discreta na sua atuação. Então, o filme se dá com o início dele com imagens do Rio Negro e tem um corpo de menina boiando. Eu acho que é muito interessante porque o filme começa no Rio e termina no Rio. E em seguida, essa cena inicial, uma senhora vai esperar uma consulta em um hospital. Misaya, 66 anos, ela informa para o médico que está com o braço sangrando. E, tangencialmente, ela cita que ela anda esquecendo as palavras. E isso me chama a atenção, não é? Porque se há esquecimento de palavras, não há articulação aos significantes, né? Tem uma lacuna aí de memória e faz lembrar o Freud lá nas histéricas sofrem de reminiscências. E ela até diz assim, ao invés de alvejar, ao invés de clarear, eu lembrei de alvejar, não é? Porque antes de se falar lugar de clarear. Me chama interessante eu achei interessante essa coisa da clareira, né? Quando ela sai dessa consulta, ela se depara com essa imagem de uma mãe desesperada, chorando a perda de uma filha para o suicídio. Então, tem um cruzamento, né? E a testemunha dela da dor de uma mãe. São histórias de mulheres marcadas por dores que se cruzam. Ela saber, nesse momento, a dor dela é se saber esquecendo da própria história, a dor do esquecimento, a mãe a dor da perda, e chora a dor da filha que encontrou um modo radical de se retirar da vida. É o desespero dessa mãe. Onde ela foi, onde ela está, é assistido por ela, né? No momento, quer dizer, são essas palavras que a tomam no momento que a ela faltavam palavras. E aí tem um outro detalhe nesse filme. O filme tem uma fotografia belíssima, tem cenas muito belas, né? Assim, ele vai flagrando a natureza na sua exuberância e simplicidade, mas ao mesmo tempo é uma mulher muito elegante, né? Então a elegância dela é citada por várias pessoas. Ela se veste com um bom gosto impressionante, que eu vou voltar ao tema da elegância, né? Até um dos comentários é porque que ela está sempre chique. Ela diz: eu não sou chique em absoluto, mas eu gosto de me vestir bem. Até que ela passa no ponto do ônibus, depois que ela desce do ônibus, ela vê esse cartaz e palavras a tomam. Literatura clássica para todos. Você também pode ser um poeta. E aí talvez o estranhamento, né, de como que uma mulher que acaba de se deparar com o esquecimento, né, o médico encaminha para o neurologista de um hospital maior, ele vai... Como é que esse sujeito vai, de repente, depois de se deparar com a dor de uma mãe que acabou de perder uma filha, se encantar com um cartaz que ela observa que a data já tinha sido encerrada, mas você também pode ser um poeta, a convoca. E depois ela tem uma cena em que ela fala com a filha, não é? Por que ela está aprendendo poesia? E ela responde: eu tenho alma de poeta porque eu gosto de flores e de dizer coisas estranhas, né? Então, quando ela chega no centro, isso ela está indo para o centro cultural, quando ela chega no centro cultural, ela vê que não tinha mais vaga, mas insiste, tem algo de um desejo decidido que a faz, né, demandar se inscrever ali, uma tentativa de se inscrever naquele curso, e ela assiste a primeira aula. Eu vou pedir licença para ler para vocês. Eu destaquei alguns fragmentos do filme de uma beleza tão sublime nas falas do filme, mas a primeira aula em que o professor diz o que se deve fazer para escrever poesia, e ele vai dizer: para escrever poesia você deve ver. A coisa mais importante na vida é ver, ver, ver. Vivemos vendo as coisas. É importante ver bem tudo que nos rodeia, diz o professor.
Para saber o que é uma maçã, interessar-se por ela, compreendê-la, conversar com ela, é preciso vê-la. Olhando para ela por um tempo, observando sua sombra, sentindo todas as suas curvas, virando-a, dando uma mordida nela, imaginando a luz do sol, sendo absorvida por ela. Isso é realmente vê-la. Se você realmente vê algo, pode sentir algo natural, como água obtida de uma fonte. Devem preparar papel e lápis e esperar pelo caminho certo. Um mundo de puro potencial, um mundo antes da criação. Este é o momento perfeito para um poeta. Segure o lápis sobre este papel puro. Eu amo lápis. Quando Acho que a internet dela. Oi, escreveu, Glauci. é que entrou uma chamada, entrou um Ah, telefonema. acontece. Eu não deixei no modo avião, com medo da internet ficar ruim e eu ter que passar para o 4G, acaba isso, né? Chegam ligações. Então, escrever um poema, pela primeira vez na vida, é o desafio que esta mulher que esquecia palavras colocou. Então, o que é a inspiração poética? Ela pergunta ao professor, quando vem a inspiração poética? E ele diz, é muito precioso dar-se a si mesmo, ela está em algum lugar, perambulando por aí, está em algum lugar próximo, não muito longe. É lá, exatamente onde você está. A poesia pode ser encontrada até mesmo na pia da cozinha. E por que ela queria ser um poeta? Então vem uma reminiscência, né, quando ela é perguntada, porque ela diz que um professor de literatura dissera a ela, anos atrás, a, ela diz que há 50 anos ela fala assim, você vai ser poeta um dia. Então tem um dito aí, que ela recupera, ela não esquecera isso. Né? Então ela passa a tentar ver beleza em toda parte, para descobrir essa verdadeira beleza, né? Não coisas que parecem bonitas, diz o professor. Cada um de vocês carrega poesia no coração, mas a tem aprisionada. É hora de libertar sua poesia. A poesia dentro de vocês deve criar asas e voar para longe. E ela é convocada pela beleza do que é dito e responde a esse chamado. Ela consente com a poesia entrar na vida dela. Então, o que é curioso são palavras que se esquece e palavras que se busca. Então, ela e aí tem essa outra narrativa que entrecruza, né, trazendo mais um aspecto de tragédia, que ela sabe que essa menina adolescente, que é colega do seu neto na escola, ela se suicida, se joga na ponte, porque ela vinha sendo estuprada, assediada por um grupo de adolescentes, dos quais o neto dela fazia parte. Então, vejamos, essa senhora de vida simples, que mora numa comunidade simples, que cozinha diariamente para seu neto e para si, que se comunica com a filha pelo celular, vai até a residência desse senhor comerciante a quem ela presta serviços. Ela oferece para a gente uma proposta belíssima para tempos taciturnos. Uma mulher que renova o interesse pelas pequenas coisas da vida, depois de saber que a memória, dentro de pouco tempo, falhará. E é interessante quando ela fala com a neurologista, porque ela diz assim, você vai esquecer os substantivos e depois os verbos. E ela fala, os substantivos são mais importantes, né? Então, ela tenta fazer uma escrita para si, manter um diálogo com si. Né? Então, o filme é a construção, é o tempo de escrita de um poema, um único poema, o poema justo. Né? Um poema que atravesse a crueldade e encontre também uma forma possível de despedida. O que me chama a atenção também é que a trama vai se falar mostrando o cotidiano dessa mulher, né? São cenas dela andando pela cidade, ela frequentando as aulas e saraus de poesia, ela cantando no karaokê, sempre elegante e bem arrumada. Então, o filme é em si uma poesia. Para mim, uma homenagem à mulher, ao feminino, né? E principalmente às avós. E tudo que elas nos transmitem com sua força, né? De mulheres delicadas, dedicadas e determinadas.
Então, essa trama importante, né, que, segundo o diretor, essa trama que se passou do suicídio da menina, né, que vinha sendo assediada, realmente foi um crime que aconteceu e que inspirou ele a escrever. E os pais desses garotos e a direção decidem dar publicidade ao caso, temendo pelo comprometimento do futuro dos jovens e a reputação da escola, e chamam essa senhora para contribuir, dando uma quantia que ela não tinha para indenizar. Quer dizer, mais um aspecto trágico aí na vida dessa mulher, uma mulher simples, sem posses, com um neto adolescente extremamente estúpido, Uhum. com palavras extremamente bruscas e rudes, mas ela vai tentar fazer face a isso, conquistando um dizer de si, né? E esse dizer de si se vai se confundir com a própria necessidade de viver, né? Então, tem uma ideia que o filme transmite de que o desejo e a potência da linguagem são maiores que a vida, né? O Nietzsche dizia que existe uma diferença real entre estar vivo e estar morto. Ele vai dizer que estar vivo seria para aqueles que fazem da vida uma existência poética, uma obra poética, né? Uma vida imersa numa dimensão estética de existência e liberdade. E estaria morto quem faz da vida uma forma de opressão aos outros, ocasionada pela incapacidade de olhar para si mesmo. Então, a gente vê também que o filme é atravessado por uma trama de trauma e de luto, não é? Não é pouca desgraça, mas ela faz ela tem aí um apelo a um impulso paliativo, né? Ela recorre ao belo para fazer face ao horror, mas essa promessa de alívio, e a gente pode fazer talvez uma articulação com o que é o início de uma análise, não é? Essa demanda, ela não é prontamente satisfeita, e a Misaya vão faltar palavras para ela construir esse poema, né? Ela fica lá contemplando a natureza, contemplando, mas esse alívio não vem, ela não consegue fazer poesia, né? Ela segue as orientações do instrutor, ela contempla, ela abandona a reunião dos pais, dos colegas do neto, só para ir olhar as flores do jardim, e ainda assim nada, porque não há nenhuma experiência estética, estado ou criação ou desprendimento que sobreviva às lembranças daquela mãe da garota suicida andando pela rua aos prantos, sem sapatos e agarrada pelo filho mais novo que tenta consolá-la. Essa memória ela não perde, o que é curioso, né? São memórias que insistem e que vêm perturbá-la. Então, inicialmente ela mergulha nesse horror, ela vai até a sala onde o neto é estuprado, a menina, ela vai à ponte de onde ela se jogou, ela contempla o rio do ponto de vista dela, ela vai à casa da menina, ela toca nos retratos, ela respira o ar que ela deixara ali não respirado, mas nesse mergulho funerário não há poesia possível, né? Porque ali tem algo do traumático, nos cacos que permanecem, né? E seja nessa boca entortada pelo infarte lá do homem que ela cuida, ou na memória que começa a variar, tem alguma coisa do traumático que vai insistir, né? Esse apelo não encontra um alívio imediato. Então, trata-se de lembrar ou de esquecer, né? Então, ela esquece as palavras, mas ela não é impedida de lembrar do que ela realmente gostaria de esquecer. Mas o que é que diz o professor? O que é necessário para criar poesia? Para escrever, é preciso aprender a ver as coisas pela primeira vez, né? Uhum. E isso é muito lindo. E eu queria destacar aqui o tema da elegância. Eu estou baseada aqui numa dissertação de mestrado do Henry Kaufmann, que é meu supervisor, e ele tem uma dissertação de mestrado sobre a psicose, chamada A Solução Elegante de Lacan, uma formalização do além do princípio do prazer. E ele vai dizer, eu achei preciosa essa referência, que a elegância é uma ideia utilizada na matemática. O que seria a elegância na matemática? Ora, diante de um problema complexo e repleto de variáveis, encontrar uma solução por intermédio de uma fórmula simples, reduzida a poucos elementos,
que, por sua elegância, presta-se muito bem à sua própria transmissão. E me parece que foi isso que essa mulher fez. Ela estava às voltas com problemas complexos, com muitas variáveis, e ela encontra uma solução simples e muito elegante. A poesia. Então, por quais fontes o poeta se embriaga para criar as obras? Perguntava-se Freud, né? O poeta Dichter, na língua alemã, carrega consigo essa fórmula, né? Dichter é condensar, né? Marcar a poesia como uma forma mais condensada de expressão verbal. E o que é que vai sustentar a palavra poética? O olhar, a imagem, as palavras que se abrem e se debruçam sobre esse silêncio interior. A palavra que busca suas fontes, as raízes plantadas nesse nada, os escoamentos, né? A poesia vai desenhando palavras, não para pintar ou descrever-se, mas para se descobrir. E qual é a potência criativa da escrita? O texto transgride. Ele se torna um risco, né? Indica um novo lugar, uma responsabilidade a mais deste autor. Então, a arte é transgressora, porque ela cria nesse amálgama entre a pulsão de vida e a de morte, entre Eros e Thanatos, né? Essa potência criativa que vai subverter e transformar a ordem estabelecida. E aí eu faço uma referência aqui, porque o filme me fez lembrar, esse texto ele me acompanha todos os dias, que é o sobre a transitoriedade. Quem me conhece sabe o quanto ele é uma referência nas minhas aulas, na minha vida, para os meus amigos. Então, nesse texto sobre a transitoriedade, que a gente está lendo em sala, que eu estou lendo em grupos de estudo, Freud está lá passeando com seu amigo Hilke, e ele vê que este poeta está tomado de uma profunda nostalgia perante a beleza do cenário perdido, né? Ele lamenta a transitoriedade e a fugacidade do belo na natureza. E Freud, ao contrário, vai valorizar a beleza justamente porque ela é efêmera. E ele diz a transitoriedade do que é belo não implica uma perda do seu valor, né? E aí o Freud vai fazer também uma alusão ao processo de luto. E me parece que este filme também faz uma referência ao luto. E eu gostaria de dizer que essa minha fala também é dedicada a vidas muito caras que foram perdidas pela minha pessoa, e as muitas vidas anônimas que estão se indo nesse momento. Então, eu acho que o luto, o Freud chama de um trabalho, né? Um trabalho psíquico super importante e que tem todo o seu valor numa época em que a gente está, né? O luto em si, para mim, o próprio processo de luto, ele tem algo de uma transmissão poética, né? Algo de um elogio à vida perdida, à memória, a alguém que se fez presente na nossa vida. Então, o Freud fala que a dificuldade daquele poeta em se dar conta, né, da grandiosidade da beleza, e que não são as guerras nem as destruições que destroem a beleza, porque vai ter sempre essa capacidade de uma recuperação, né? Construiremos o belo de uma outra maneira, apesar do horror. E o Freud diz que essa dificuldade se dá a dificuldade de fazer o trabalho de luto. E eu acho que o filme é belo nesse sentido, que ela vai fazendo esse luto junto com essa vida dessa menina. Então, no Poeta e o Fantasiar, o Freud fala do elo entre passado, presente e futuro que estão interligados pelo fio do desejo, né? Se a gente for pensar, o quanto ela vai resgatando a memória do professor, a memória da irmã, e isso, né, me chama a atenção, porque o tempo inteiro o filme me fez conversar com Manuel de Barros, que lança um olhar importante, né? Ele faz uma singela homenagem às situações inúteis da vida, e esse resgate, né, desse mundo simples, de simples absurdos, onde o importante é o desimportante, é o avesso, são as miudezas, as coisas rasteiras, o lixo que foi jogado fora. E eu trago também um fragmento belo do filme em que todas aquelas pessoas que estavam na aula de poesia
falam algo de sua memória, e aquelas muitas outras que são retratadas trazem memórias tristes, e ela traz uma memória de encanto. Eu vou ler para vocês. Lembro-me de um momento quando eu era muito jovem. Pode até mesmo ser minha primeira lembrança. Era muito jovem para lembrar quantos anos tinha. 3? Talvez 4? Acho que minha mãe estava doente. Minha irmã mais velha estava cuidando de mim. Temos 7 anos de diferença. Na sala de estar, as cortinas estavam fechadas. Através de uma pequena abertura, a luz do sol estava filtrando. Posso ver metade do rosto da minha irmã. A outra metade está escondida na sombra. Acho que ela me vestia com roupas bonitas. Misaiá, vem aqui. Vem aqui. Fica repetindo, batendo palmas. Vou cambaleando até ela. Embora fosse muito pequena, sabia que a minha irmã me amava. Pelo modo como me falou para ir até ela, eu me senti tão bem, tão feliz. Estou realmente linda. Foi como me senti. Misaiá, vem até aqui. Depressa, Misaiá. O relato de um instante simples, né? Tão poeticamente descrito, e a cena é linda, porque ela vai se emocionando, faz pensar no Manuel de Barros, quando ele fala da importância, da utilidade do inutensílio, né? Disso que está aqui no nosso cotidiano e que a gente não é capaz de enxergar, de ver, né? Então, essa capacidade de mirar em completude, onde não se faz necessária a perfeição, é um ensinamento que eu acho que esse filme traz, porque o texto dela é um tecido, né? Ela faz uma teia tecida com letras entrelaçadas pelo desejo, travestido pela escrita, que a aranha lógica da escrita arranha a pena, o papel, captura o leitor e devora, né? E o escritor faz isso, ele vai atravessando, vai se deixando atravessar pela linguagem. Através desse trilhamento, vai se constituindo, e nos percalços de tecer e destecer a escrita, ele tece e destece a própria história, que é muito semelhante ao percurso de uma análise. Então, há também, não é, essa construção do romance familiar, que é tecida no análise, e o que ela vai fazendo também, resgatando a irmã, resgatando esse professor, resgatando a mãe, não é? Então, o que é que faz um analisante ao final de uma análise? Um conto mais elegante, no qual ele vai interrogar, exclamar, cortar, colocar ponto e vírgula, dois pontos, parênteses, aspas, acento grave, agudo, asterisco, reticência, até chegar a um ponto final. Uhum. Cobrindo um dom poético, realizar uma travessia poética, criar das sobras, dos resíduos, dos restos de desejos, um poema ou um livro de poemas. E o psicanalista também, né, um poiesis analista, no sentido que ele vai criar junto, fabricar, confeccionar esse terceiro personagem, para além do analista e do poeta, que é o texto, né? O texto soberano, né? A dignidade do texto do analisante, onde ele vai interpretar, silenciar, atuar, telegrafar, né? Teatro criativo semelhante à palavra nua do poeta, que vai surpreender, né? Botando esse texto do analisante e permitindo a ele desvincular-se dessas fixações, das repetições, e podendo inventar para si um novo script. Eu acho que o filme deixa essa esperança que ela cria para ela, uma nova história. E, assim, como o tema da feminilidade minha é um tema muito caro, e eu acho que esse filme toca, né? O Freud diz isso. Se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, indaguem da própria experiência da vida, de vida ou consultem os poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e coerentes. Ou seja, tem algo do feminino que só a poesia pode tentar dizer, visível do feminino, e eu posso pensar que a prática clínica favorece algo da poiesis, né? Algo do poema, de um esforço de poesia. Então, porque o encontro poético revela, assim como a análise faz revelar e abrir caminho à verdade. Então, como diz o Freud, os escritores criativos são aliados muito valiosos, né? E é preciso contar com esse reforço, com essa ajuda, né? Com esse apoio que a poesia pode dar.
E aí tem uma passagem, quando o Freud está analisando a Gradiva, que ele aproxima o poeta do psiquiatra, né? Em que ele diz que o escritor criativo não pode esquivar-se do psiquiatra, nem o psiquiatra esquivar-se do escritor criativo. E o tratamento poético de um tema psiquiátrico pode revelar-se correto sem qualquer sacrifício de sua beleza. Ou seja, toda a poética no Freud, que eu acho que esse filme traz, né? E esse filme também traz a dimensão estranha, né? Do enterrado, do recalcado, do inconsciente, do, da, daquilo que é indizível, né? De uma inquietante estranheza que está na trajetória da vida dessa mulher. Mas o Freud também diz que o estranho, um Heimlich, é um lugar privilegiado para a criação poética, porque exige recontar uma história e reorganizar o mundo para que se real sentido e se revele o eu. Então, se recostura o passado para que ele volte a existir como possibilidade, porque o passado não mais existe, né? Então, essa noção estratégica do estranho, ela pode nos ajudar a pensar sobre o poético como causa única ou estrutura da poesia. E me parece que é exatamente a suicídio, né, que o assédio sexual que o próprio neto dela traz e toda a violência de tudo, né? Porque tudo é violento o assédio, o modo como o neto a trata, o modo como a filha não cuida desse neto, o modo como ela é tratada por aqueles homens, o modo como ela é assediada pelo patrão, o modo como ela tem que se submeter à sexualidade para obter esse dinheiro. Então tem algo aí do estranho, e foi o mergulho nisso que permitiu ela, a única da sala, a fazer um poema ao final. E é esse o poema que eu recitarei para você. Não é difícil escrever um poema, diz o professor. Difícil é ter um coração para escrever. O poema se chama A Canção de Agnes. Como é lá? Quão solitário é? Ainda é vermelho ao pôr do sol? Os pássaros continuam cantando no caminho da floresta? Pode receber a carta que eu não ousei enviar? Posso transmitir a confissão que eu não ousei fazer? O tempo passará e as rosas desaparecerão. Agora é hora de dizer adeus. Como o vento que permanece e depois vai, exatamente como as sombras, para as promessas nunca cumpridas, para o amor mantido até o fim, para a grama beijando meus tornozelos cansados e para os pequenos passos que me seguem. É hora de dizer adeus. Agora, como a escuridão cai, uma vela será acesa novamente? Agora eu rezo para que ninguém deva chorar e para que saiba o quanto eu te amei. Eu dia quente de verão. Um velho pensamento lembra do rosto do meu pai. Mesmo a solitária flor selvagem timidamente afasta-se, quão profundamente amei. Como meu coração acelerou ao ouvir sua débil canção. Eu te abençoo antes de cruzar o Rio Negro. Com o último suspiro da minha alma, começo a sonhar com uma manhã de sol brilhante. Outra vez desperto, ofuscada pela luz, e o encontro, esperando por mim. Essa trajetória também me faz lembrar a entrevista rara do Freud, referência também cotidiana da minha vida, né? Quando o Freud começa essa entrevista dizendo que 70 anos de idade ensinaram a aceitar a vida com alegre humildade. Então o Freud fala de alegria, da joia de vivere, né? De alegre e de humildade. Freud fala também que ele detesta o maxilar mecânico porque a luta com ele consome uma força preciosa, mas olha o que o Freud diz. É melhor ter um maxilar mecânico do que nenhum. Ainda prefiro viver a morrer. Não me revolto contra a ordem universal, afinal vivi mais de 70 anos, eu tive o que comer. E a parte mais linda, desfrutei de muitas coisas. Do companheirismo da minha esposa, dos meus filhos, do pôr do sol. Eu vi as plantas crescerem na primavera. Algumas vezes recebi um aperto de mão amigo. Uma ou duas vezes encontrei um ser humano que quase me compreendeu. O que mais eu posso querer? E a pergunta, o senhor é um pessimista? Não, não sou. Só não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria das coisas simples da vida. Estou mais interessado nestas flores do que no que possa acontecer comigo depois que eu morrer.
Então, o Freud está falando que a felicidade está no simples. O que essa senhora faz, né? Ao mirar a maçã. Tem uma cena, uma foto belíssima com ela com a maçã. Então, assim, eu penso que o recurso à escrita ele é fundamental, especialmente nesse ponto aí de devastação para o sujeito feminino. O recurso que ela faz à escrita faz barrar, contornar, limitar a devastação a qual ela está confrontada. E aí, eu lembro, eu citei isso na minha tese de doutorado, mas a Marguerite Duras afirmou numa entrevista à TV só uma coisa mais forte que a mãe, a escrita. Olha, E ela fala também que escrever é encontrar sem um buraco e descobrir que só a escritura salvará. A Clarice Lispector também diz que escrever é uma maldição, mas é uma maldição que salva. e você acha que as pessoas escrevem muito ou pouco atualmente? Olha, a questão é que hoje a gente tem um outro modo de se inscrever no mundo em que se faz uso muito mais da imagem do que da palavra, né? As pessoas estão mais às voltas com as telas do que com os livros, com as páginas. Eu lembro do Borges dizendo que o paraíso é uma espécie de biblioteca. Esse não é mais o paraíso contemporâneo. Então, o recurso à escrita, ele é mais escasso. Mas, por isso, parafraseando Freud, menos belo. Né? Quando a gente pode se valer de cartas, de bilhetes, mesmo de e-mails, né? De mensagens, eu acho que tem uma função aí de fazer anteparo ao horror e penso que nesse momento é necessário esse elogio à poesia, porque está um mundo muito pobre de poesia. Há uma perda da dignidade da palavra, ela foi rebaixada ao palavrão muitas vezes, né? Então, é justamente porque nós não somos naturalmente poéticos, nós não somos naturalmente delicados, tem uma urgência de se fazer delicado, tem uma urgência de fazer face ao horror, e sem recorrer a grandes soluções. Eu penso que é a solução do simples. Tão difícil, né? Tão complexo. Sim, e Sim. você foi falando, agora a palavra ela foi sendo abreviada, né? Ela foi sendo abreviada, até a escrita também, né? Então, até quando a gente escreve, talvez a gente escreve pouco, né? Escreve de forma abreviada. Agora, você tocou nessa questão do simples, me remeteu a uma questão do filme que eu achei interessante, porque você percebe que o filme ele praticamente não tem trilha sonora, ele não tem praticamente, né? Eu achei isso tão interessante porque ele é despretensioso no sentido de forçar emoções, né? No sentido de mobilizar algo artificial com cenas dramáticas em que atravessadas por sons altos, cortantes. Não, ele é simples, né, nesse sentido, assim, ele traz o elementar, A palavra discreto. discreto. Ele não Né? tem Eu acho grande... que é um discreto e que você tocou muito bem nessa questão do belo, que ele é delicado nisso, né? Ele te convoca a olhar essa história e olhar algo que talvez, como você colocou muito bem, né, na questão do professor, algo que talvez a gente olha cotidianamente, é familiar, mas é como se a gente nunca de fato tivesse olhado para aquilo, né? Sim, de fato, o filme faz a gente olhar o óbvio, que é muito difícil, né? Que é uma maçã. Ele dá o exemplo da maçã, né? Que está lá na nossa geladeira, na nossa fruteira ou nas feiras. E a gente até fala da maçã, mas não vê a maçã, né? É enxergar sem ver, né? Ver sem enxergar, de fato, sem estar na cena. E eu acho que essa contemporaneidade, ela faz um rapto, ela sequestra da gente nessa capacidade de olhar, porque agora, né, com esse tempo em que a tela está intermediando todo o nosso laço,
você está, de fato, conectado com os objetos, né? Forçado aí por algo, né? de uma contingência de vida, por uma necessidade, né? De salvar vidas mesmo, algo que se impõe a gente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho feito isso, né? Eu tenho me forçado a olhar o pôr do sol. De fato, eu me arrisco na vida quando eu subo no meu prédio para olhar o pôr do sol, para olhar, para de fato contemplar. Porque tem um desgaste do Zoom, tem um desgaste das imagens, tem um excesso de lives, né? Tem uma poluição de lives musicais, e a gente, como já está perdendo muita coisa, não quer perder nada, bem neuroticamente. É preciso que a gente se proteja, e às vezes a proteção é ver a maçã, né? Ver o seu gato, ver quem está na sua casa, né? Olhar suas frutas, olhar as flores, né? É esse recurso aí, a algo que é desimportante, mas quando você consegue, isso faz uma barreira ao gozo que é impressionante, né? O simples aí, nesse filme, me parece que tem essa função de fazer um litoral, dar um limite ao horror, né? E dessa mulher poder se dizer, né? E o filme faz esse recurso no final, que eu acho lindo, que a voz dela se torna a voz da menina, né? Essa menina. Então, quando ela lembra essa cena em que é a irmã que a chama, não a mãe, porque a mãe está dentro, tem algo, né? Eu lembro dessa ideia mesmo de devastação, que a devastação seria esse ponto em que a palavra marca o corpo da menina, né? É algo no fracasso da linguagem ali. E me parece que quem chama ela é a irmã, não é a mãe. Essa menina é ela. Tem algo dessa menina aí que ela pode, distanciando-se, poder se dizer. Então, Mas agora... pode concluir. Carol, pode falar. Não, eu ia dizer, até um pouquinho antes, quando você estava falando do simples, né? Parece que tem um descrédito, né? Que o simples possa ser contemplado. Eu não sei se a palavra é descrédito, né? Mas enfim, eu estou pensando em frases como o homem complica, se for tão simples, não é tão bom, né? Enfim, parece que o discurso social... É no superlativo, né? Desculpa te Não, cortar, eu me lembro de uma frase do Pascal, do Blaise Pascal, em que ele, angustiado neuroticamente como ele era, né? Ele olha um pouco assim para, né, o futuro, ele traz tipo, uma espécie de reflexão, né? De um aforismo em que ele fala como que o futuro vai ser o lugar do barulho, do alto, do excesso, né? Ele vê isso chegando no século XVII, né? Interessante. mas enfim, eu acho que é para dizer, né? Não sei como você escuta isso também, né? Mas parece que tem um discurso social na contramão do simples, né? E aí O simples você... não é, Carol? Há um desprezo Repete, pelo Klaus. simples. Há Oi? um desprezo. Há um E desprezo pelo simples. O simples é desprezível. é, Ele não tem valor, ele não é extraordinário. A gente quer o extraordinário. Uhum. Então, eu lembro do Krakauer, né, do jornalista Krakauer, que escreveu o livro Everest, e ele subiu o Everest, e ele diz que depois que ele subiu o Everest, tão grandioso, descobriu que a felicidade era tomar café da manhã com a família dele, né? Precisou ir para o extraordinário para dar valor ao ordinário. Parece pouco importante, pouco magnânimo falar do simples. Não precisa, né? E o que o filme faz é uma ode à simplicidade. A poesia da simplicidade. Que eu acho que o Manuel de Barros faz isso muito bem. Muito bem dita nas palavras dele. Né? O quanto ele vai falando do simples com uma beleza, né? E remetendo. Eu lembro de um vídeo, não sei se vocês viram, de um homem que encontrou no lixo
uns poemas, uns livros de poemas do Manuel de Barros, e ele decidiu, ele ficou tão encantado com aqueles poemas do Manuel de Barros que ele decidiu criar com objetos as figuras de linguagem, como o abridor de amanhãs ou atravessador de horizontes. Ele vai lá, cata no lixo os livros e ele vai construir, né, plasticamente aquela figura de linguagem, né? Essa é a força da poesia. Não somos todos poetas, mas eu acho que algo do poético pode nos tocar. Não todos temos essa capacidade de dizer com as palavras, mas a análise é uma travessia poética, no sentido de que a gente pode se reduzir mais e não se amplificar tanto, né? E dizer em poucas palavras algo que a gente neuroticamente, né, tem, faz um textão, que esse é o medo dos meus alunos hoje. Quantas páginas tem textão? É verdade. Então, eu concordo com você. Há, de fato, um desprezo pelo simples. Ele não nos enobrece. Uhum. Bom, eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 2, Glaucio. Porque você foi falando, várias coisas também vieram aqui à minha cabeça. Não sei se o Carlos, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Na verdade, o Instagram encerra para nós, então a gente não tem muita escolha. Mas eu acho que se a gente puder concluir, né, a conversa de hoje, mas não sei, fica um gostinho de quero mais, né? Eu queria não deixar de citar três que acabaram de ir, que nos deixaram. Eu queria, né, trazer as palavras deles em homenagem aqui, porque encaro essa minha fala como uma homenagem àqueles que me deixaram, nos deixaram, deixaram o mundo. Então, eu começo citando Luiz Sepúlveda. Eu creio na força militante da palavra, né? E uma força revolucionária. Esse grande poeta que se foi pela Covid e que nos deixou a sua poesia, para que a gente tenha um alento. O segundo poeta, que também foi pela Covid, foi o Aldir Blanc. Esbordei essa canção com o Paetê, que há no lixo, onde as glórias renascem memórias. E, por último, não menos poético, Moraes Moreira, que nos deixou não pela Covid. Lá onde está tua estátua, o nosso amor se completa. Dor e prazer tem de sobra, poeta. A luz pela praça se espalha e a sombra da mão se projeta. Dar e receber é tua obra, poeta. Então, que estas palavras continuem a nos encantar no mundo de desencanto. E vamos pelas palavras, gente. Como elas poderão ser necessárias? Eu lembro do pai da Francesca Udman, da fotógrafa, né, que se suicidou, e ele, como artista plástico, a dor, né, de saber que a filha tinha se suicidado, e ele falar de se amparar nas palavras do poeta, né? Ele estava lendo Dickens, e ele disse que é isso que faz ele acordar no outro dia. Então, esse é um recurso poderoso que a gente pode tentar sair das saídas mais estrambólicas, né, de malhar, de fazer mil atividades, de ser um produtivo na quarentena, mas a gente pode também recorrer ao simples, né? A gente tem com quem contar, com o que contar. A humanidade, como diz o Freud, né, deixa um legado nesse sentido que a gente pode ver. Sim, e pensando, né, nessas últimas citações, eu fiquei aqui considerando que o poeta, né, ele escreve primeiro para si, né? Claro que vai ter o leitor, mas tanto o processo de análise quanto o processo do poeta, né, de fazer uma poesia, primeiro é para si, né? É uma construção, e eu não sei se é essa palavra construção, mas
é um diálogo consigo, né? E claro que no caso do poeta, algumas pessoas podem ter acesso às poesias, mas acho que não perder isso de vista também, né? Sim. É interessante essa questão do escrever para si, né, do poeta, porque eu também penso quanto que é uma possibilidade de uma espécie assim, de ensinamento para dar voz àquilo que é outro na gente, né? Sim. Aquilo que é outro em mim mesmo. Dar um espaço para isso, ecoar isso. E como que é a potência, como que, de forma tão delicada você colocou, Glauci, né? Isso que parece que é tão pequeno é uma força, né? É uma delicadeza que nos faz apoiar no chão, né? Sim. E a gente pode contar com isso, né? É um recurso que está à nossa mão. E a tecnologia, né? Porque a gente pode entrar em bibliotecas, a gente pode escutar os trechos dos poetas em audiolivros, nós temos esse recurso, né? A gente pode ler para si, a gente pode fazer, né, um bom uso da palavra. A gente tem isso a nosso favor. Sim. Bom, Acho que agradecer, né? A aula privilegiada que a gente teve hoje, muito grato, Glauci. Foi muito legal, assim. E agradecer, Olha, acho que a gente, todo mundo também. Votuporanga já está muito no meu coração, vocês sabem disso. Vocês sabem já a importância que essa cidade tem no meu mapa afetivo. E é sempre um prazer. Todos os nossos encontros são sempre muito prazerosos e dá mais vontade de estar lá, fazendo parte daquele lugar com sua simplicidade e o acolhimento, né? E, então, eu só posso dizer que ali eu tive, como diz o Freud, um encontro com a alegria e com a humildade. Sim, como nós tivemos hoje, né? Primeiro, acho que você aceitando o convite, né? Desse desafio que eu e o Carlos nos propomos. E claro, acho que te ouvir, né? Teve um momento que a Virginia ainda falou: olha, a Carol e o Carlos contemplando a Glaucineia, né? O que, pois é, o que é compreensível, né? A todo mundo que te conhece, que te acompanha, ou que já te ouviu, né, Glaucia? Então, a gente agradece, sim, toda a sua disponibilidade também, já que a tecnologia também é nova para você, como é nova para nós, né? Mas eu acho que o que reinou aqui foi a vontade, né, de poder compartilhar e fazer a palavra ecoar, né? Sim. Viva Então, a palavra. sim, sim. Douglas está te chamando aqui para algumas poesias engarrafadas. Não sei se ele está querendo se referir a vinho. Mas isso não pode falar em tempos de pandemia, Douglas. Não faz isso. Seria, olha, eu adorei. A gente pode criar um lugar de poesias engarrafadas. A gente se embriaga, como diz lá a poesia, né? Embriagai-vos de vinho, poesia e virtude. A gente se embriaga. Diga, Douglas, que deixe passar esse tempo, deixe essa Covid desaparecer, que a gente vai engarrafar muita poesia. Tá bom. Combinado, então. Bom, Glaucio, muito obrigada. Eu acho que para quem não tinha assistido o filme, talvez assistir agora possa pensar um pouco nessa conversa, né, nesse bate-papo. E, enfim, dizer que esse canal está super aberto a te receber e receber ideias também, propostas. Então, te deixar, né, o nosso agradecimento e o canal aqui bem aberto também. A todos vocês, a todos os psicanalistas, a todos que acompanharam, alunos, ou, né, interessantes aí no assunto, mesmo que não sejam psicanalistas. Então, Muito os amantes. obrigado, Glauci. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carol. Gratíssima. E os amantes da palavra possam celebrar. Sim. Combinado, então. Bom, boa noite, então. Boa noite a todos. Um beijo, Glaucio. Até mais. Beijo. Essa live vai ficar gravada, Carol?
Nós vamos tentar gravar agora, gente, eu prometo, né? Porque eu e o Carlos ainda não somos experts, mas nós vamos tentar gravar. Tá bom. Tá bom? Beijinho.